aí galera, tudo beleza? Vamos fazer um pequeno resumo sobre a Revolução Industrial. Podemos afirmar que a Revolução Industrial foi um conjunto de acontecimentos, de antecedentes que ocorreram na Europa lá no final do século XVIII e século XIX. Tendo como várias modificações, dentre elas, por exemplo, a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado. O uso da máquina passa a fazer parte do dia a dia do processo laborial nesse período. Tentando ser um pouco mais prático, a gente pode observar aqui nessa linha do tempo os acontecimentos da Revolução Industrial, tá certo? A partir de 1960 dá o início na Inglaterra as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, né? Ainda muito ligada à questão do trabalho artesanal. Já em 1807, no início do século XIX, correto? Nós temos a industrialização chegando aqui na América. Só um detalhe, no Brasil nós só vamos ter esse processo de revolução industrial, assim, de verdade mesmo, só no século XX, a partir de 1930, com o período chamado de Era Vargas. Já em 1824, né, há uma aprovação da criação da Associação de Trabalhadores, né, já os trabalhadores voltados para essa questão da indústria, lá no parlamento inglês, né? E aí nós temos outros eventos, como eu disse anteriormente, em 1930, na Era Vargas, começa o incentivo estatal nessa industrialização do Brasil. A partir de 1948, no final da Era Vargas, há uma busca aqui no Brasil pelo petróleo, onde é essencial, né, dentro da questão das energias necessárias para a produção, para fazer com que essa indústria venha a trabalhar. E em 1953 é criado no Brasil a Petrobras. Essa também é uma ação muito importante para o avanço da indústria no Brasil, visto que a indústria vai precisar de energia para produzir. E a energia advinda dos produtos do petróleo, né? E são os combustíveis fósseis, vai impulsionar e ainda impulsiona a indústria e o comércio também, né? A nossa vida de uma forma geral. Agora podemos observar aqui esses períodos, né, já bem separados, né? Em 1800, né, século XVIII, início, né, final do século XVIII e já passando para o século XIX. É o período que nós vamos chamar de primeira revolução industrial, marcada pela invenção da máquina a vapor. Ela era movida pelo calor do carvão mineral que era queimado nessas caldeiras, né? Temos aqui as máquinas a vapor, vai surgir barco a vapor, a famosa Maria Fumaça, que era um barco, aliás, um trem movido a queima da madeira ou do carvão mineral. Na segunda revolução é marcada pelo advento da eletricidade e a combustão. Então entra aí outras formas de energia, como a eletricidade e o petróleo, que a gente falou agora há pouco. Na terceira revolução, a indústria ela já tem o desenvolvimento da informática. Não é essa tecnologia que a gente tem ainda hoje, mas o computador já começa a fazer parte dessa indústria. É muito comum haver uma confusão entre a terceira e a segunda, aliás, a terceira e a quarta revolução, pelo fato de que ambas se utilizam do computador. A grande diferença é que nessa revolução o computador ele não tem ainda toda a tecnologia que nós temos hoje, que é o que nós chamamos dos cyberfísicos, né? Os espaços, os sistemas cyberfísicos, aquela questão da internet das coisas ou
a inteligência artificial. Isso nós só vamos ver na quarta revolução industrial. Dividindo esse avanço em períodos, primeiro a gente vai falar do artesanato. Antes da Revolução Industrial, antes desse avanço das máquinas, a produção era feita de forma artesanal. Cada indivíduo ele era dono do processo produtivo do começo ao fim. Como assim? Vou dar um exemplo do sapateiro. O sapateiro ele era dono do couro que ele ia fazer o sapato, da parte, né, de borracha, do solado. Ele tinha a matéria-prima, ele era dono do maquinário, então martelo, prego, tudo aquilo que ele fosse precisar para concluir aquele sapato. Então ele fazia aquele sapato com a matéria-prima dele e ele era dono daquele sapato e ele vendia para quem ele quisesse. E ele era quem decidia de que forma ele ia fazer, os modelos que ele ia fazer, como ele ia fazer e quanto ele ia fazer. A decisão era única e exclusivamente dele. Então o artesão ele era proprietário dos equipamentos para a produção, ele era proprietário da matéria-prima e, por fim, ele era o dono do produto final. E ele mesmo comercializava. Ele produzia e ele comercializava. Em seguida vem a manufatura. O ponto, digamos, de mudança dessa forma de trabalho não é tanto a forma de produção, afinal ainda é utilizado as mãos, ainda tem uma necessidade muito grande do ser humano na produção desse bem, mas a partir desse momento há uma divisão do trabalho, cada indivíduo fazendo uma parte. O cara não vai mais do sapato completo, alguém é dono da matéria-prima, outro indivíduo é dono dos equipamentos, um outro indivíduo ele produz, então ele é dono da mão de obra, e aí é que se vende esse produto. Mais ou menos assim, os grandes burgueses, comerciantes, começam a ter o domínio da matéria-prima. Já os grandes artesãos, proprietários, donos das maquinários, começam a contratar esse artesão que não tem acesso a esse maquinário para produzir aquilo que ele quer. Então, há um conjunto entre o artesão rico e o burguês rico, e o artesão que não dispõe de capital, não dispõe de dinheiro, esse vai entrar com a mão de obra. Então, há o que nós chamamos de divisão de trabalho. Já na indústria, e aí o que é essa indústria? Indústria é o local onde eu transformo a matéria-prima em produto final. Isso é a indústria. A indústria já é diferente, eu já vou ter grandes máquinas. Não é mais aquele uso integral do indivíduo produzindo do começo ao fim um bem, mas máquinas que produzem esse bem, e o ser humano está aí só como controlador dessa máquina. Eu vou trabalhar, eu vou manusear a máquina, e aquela máquina ela vai produzir esses produtos, né? Esses bens de consumo necessários. Nessa imagem a gente tenta mostrar para vocês essa evolução, né, dessa revolução industrial, e entender que no momento, hoje, nós estamos no que nós chamamos de quarta revolução industrial. Então nós passamos primeiro pela primeira revolução, onde a energia, tá certo, utilizada era o vapor. Depois nós vamos ter uma mudança na segunda revolução industrial com o surgimento da eletricidade, não esquecendo que aqui também já entra os combustíveis fósseis, né, a gasolina, o óleo diesel. Em seguida, a terceira revolução é a entrada do computador. Eu já vou ter máquinas, que aí eu já vou programar essas máquinas para que ela desempenhem determinada função dentro da indústria. E na quarta revolução industrial entra a questão da inteligência das máquinas. Por que essa inteligência? Hoje nós vivemos num mundo onde nós temos a inteligência artificial. Nós temos máquinas, nós temos computadores, nós temos sistemas e programas computacionais que têm a possibilidade
de analisar uma situação e a partir dessa análise tomar uma decisão sem que haja a necessidade da interferência do homem. Então há uma inteligência artificial. Só para a gente ter uma ideia do volume de dinheiro, da importância dessa quarta revolução, a importância da tecnologia no mundo atual, a gente trouxe alguns números para você ver, e esses números, detalhe, eles são de 2017, lá para cá muita coisa mudou. O WhatsApp, essa rede social que nós usamos diariamente para nos comunicar, em 2017 ela foi vendida para o Facebook por 16 bilhões de dólares, é muito dinheiro. Só lembrando que hoje o dólar está na casa dos R$5,50, $1. Eu estou falando de 16 bilhões de dólares. O faturamento do Facebook em 2017, e outras palavras, o dinheiro que o Facebook, essa empresa conseguiu no ano de 2017, ele passou a casa dos 40 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Esse dinheiro aí não é nada não, dava para comprar mais ou menos 80 milhões de PlayStation 4. Dá quase para fazer a volta ao mundo só de PlayStation 4. E isso uma única empresa da área de tecnologia. Agora tu imagina aí, vocês imaginam o volume de dinheiro que circula dentro dessas empresas de tecnologia hoje. Finalizando o bate-papo de hoje, acredito que deu para perceber que esse futuro não é mais um futuro, mas uma realidade. A indústria já está se utilizando da internet das coisas, da inteligência artificial. Então isso é algo que faz parte do dia a dia das empresas e rapidamente vai fazer parte do dia a dia das nossas casas, porque a tecnologia é dessa forma. Ela começa a surgir principalmente nas universidades, que é onde vai surgir boa parte das pesquisas, e a partir dessa inovação que sai a partir das pesquisas, desses brilhantes pesquisadores, eles adentram na indústria e ao chegar na indústria ele vai adentrar as nossas casas. Então a tecnologia está presente sim no nosso dia a dia e a tendência é que essa tecnologia a cada dia que passa fique mais, digamos, barata e ao alcance de todos. Concluímos a nossa aula de hoje. Gostou? Vai lá na nossa página, curte, se inscreve no canal para que você fique recebendo as nossas notificações das nossas videoaulas. E até a próxima, um beijo para todo mundo.